Vemos que existiam muitos reis na Bíblia que eles não faziam a vontade do Senhor, né? Como Acabe, como alguns outros que se desviavam do Senhor, adorando a Baal, adorando outro rei, e isso incitava a ira a outro Deus, isso incitava a ira do Senhor. Mas Ezequias, ele era temente ao Senhor, e o Senhor era com ele. Quando ele ia na peleja, ele reinava sobre Israel, sobre o povo de Deus. Deus sempre era com ele. E ele chegou a adoecer de uma doença muito mortal, né? E o Senhor falou para o profeta ir até a ele falar com ele: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Né? Ele colocar a vida dele, o reino dele, deixar tudo em ordem, porque o Senhor ia levar ele. E ele começou a lembrar, trazer, claro que o Senhor já sabia, mas ele orou, ele se humilhou diante do Senhor, porque acreditou que ele não queria partir naquele momento, né? Ele não queria partir, e ele foi trazendo à memória do Senhor tudo o que ele fez na presença do Senhor, que ele foi reto, que ele andou na presença do Senhor. E o Senhor ali, irmão, o Senhor se comoveu, né? Porque muitas das vezes, trazendo para o nosso dia, o Senhor sabe do que a gente precisa, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir de mim, de você, realmente do nosso lado, que a gente venha se humilhar diante do Senhor e se arrepender. E ali ele trouxe a memória do Senhor, que ele andou nos caminhos do Senhor, ele fez o que era reto na presença do Senhor. E antes que o profeta saísse no pátio do palácio, ele mandou o profeta voltar, porque o Senhor se compadeceu de Ezequias. O profeta ali voltou e falou para ele, né, que ele não iria mais morrer. E o Senhor ainda falou: livrar-te-ei da mão do rei da Síria, que era um rei que vivia oprimindo o povo de Israel. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, defenderei esta cidade. Então o Senhor ali, irmão, ele foi fiel com Ezequias. Às vezes Deus tem um plano certo na nossa vida. Não é porque muitas vezes a gente está na presença do Senhor, não quer dizer que a gente vai adoecer de uma enfermidade e o Senhor é obrigado a curar aquela enfermidade. Mas aí o Senhor viu a sinceridade de Ezequias, como muitos reis que profanaram o templo do Senhor, que adoraram outros deuses, levando o povo do Senhor a se desviar da presença do Senhor. Ezequias ali não, ele fez tudo o que era reto. Então, ele tinha como se diz assim, um cartaz com Deus, né? Ele podia chegar diante do Senhor e falar: poxa, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Eu creio que o Senhor também poderia estar até provando a fé de Ezequias, como o Senhor fez com Jó, porque a palavra de Deus diz também que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, né? Sincero, temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Quando ele sacrificava ao Senhor, ele não se sacrificava só para ele, ele sacrificava por ele e pelos filhos dele, porque os filhos dele moravam longe, ele não sabia lá o que eles estavam aprontando, né? Porque a palavra de Deus fala que eles davam festa, cada um no dia em suas casas. Então Jó sempre fazia o quê? Vou fazer sacrifício por mim e pelos meus filhos, para que, se caso eles terem pecado, né, o Senhor venha ter misericórdia. Mas nem por isso ele deixou de ser provado pelo Senhor, a qual o adversário foi lá querer tentar Deus contra a vida de Jó, né? E Jó, né, Deus falou o quê? Pode ir lá, mas só não tira a vida dele, porque ele me pertence, né? E Deus conhecia também a integridade de Jó. Deus sabia que Jó era reto, que Jó era temente a Deus e se desviava do mal, era rico, tinha bens, poderia se desviar porque ele tinha bens, né? Mas o amor que ele tinha com Deus não era no que o Senhor dava para ele, não era nos bens que ele tinha, não era daquilo que o Senhor podia proporcionar a ele, era a integridade dele e a sinceridade dele com Deus. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente.
Às vezes nós somos tão provados na presença do Senhor, uns são provados com enfermidade, outros são provados com lutas dentro do lar, desemprego, perseguição, e a gente pergunta, por que, Senhor, estou passando por isso? Mas às vezes só quer nos ensinar algo maior, porque o Senhor quer que nós venhamos chegar até o céu, para que nós não venhamos se perder. Então o Senhor sabe como Ele prova cada um de nós, que é através da dor, através da luta, muitas das vezes nós nos chegamos ao Senhor, e muitas vezes através da dor, através da luta, é que o Senhor ali, quando a gente fala que não suporta, o Senhor traz o alívio, o Senhor traz o escape, o Senhor traz a esperança. E aqui esse rei, ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Mais à frente, ele vem falando que ele não tinha mais esperança. A esperança dele é que ele ia morrer. No versículo 10 fala, eu disse no cessar dos meus dias, eu miei as portas da sepultura, e já estou privado do restante dos meus dias. Disse, não verei ao Senhor, Senhor, na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Ele não tinha mais esperança com aquela enfermidade que ele estava atravessando, né? Ele não tinha, ele achava que ele ia descer a sepultura. Às vezes vem uma enfermidade na nossa vida e a gente fala assim, pronto, agora, mas o médico vai dar aquele laudo, fala, mas a gente tem que confiar no Senhor, porque até na nossa enfermidade, até no nosso vale, no nosso leito, o Senhor, Ele está cuidando de nós. Ele está nos aperfeiçoando para não nos perder, para que a gente venha chegar ao céu. Porque quando vai tudo bem na nossa vida, quando vai tudo a mil maravilha, as portas estão abertas, meu armário está cheio, eu não tenho perseguição, eu não tenho luta, eu não tenho enfermidade. A gente descansa, não é verdade? Muitas das vezes nós, irmãos, descansamos. E a gente fala, mas fulano tem tudo, fulano não busca Deus, não passa luta, não fica doente. Mas muitas das vezes fulano precisa de salvação. E nós temos a salvação. Nós estamos lutando, a gente está com a certeza, ainda da nossa falha humana, como ser humano, mas a gente tem a certeza que a gente está no caminho da nossa salvação. E que se a gente partir, e se for vontade de Deus, dele não querer curar, e a gente partir com a nossa enfermidade, o Senhor sabe para onde a nossa alma Ele vai levar, né? Para onde, porque lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá maldade, né? Que a gente vê tanta maldade no mundo, as pessoas morrendo, jovem com bala perdida, muita violência passando na televisão, muita gente morrendo, todo dia na TV é morte, 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 né? E a gente sabe, irmão, que lá não haverá mais isso. Mas o Senhor tem guardado os servos dele, né? E o Senhor tem nos dado força para a gente orar por nós, pelos nossos que ainda não conhecem Jesus, pelos aqueles que estão no leito de dor, que não tem força para poder orar, né? Porque Isaías aqui, ele estava deitado, ele orou deitado. Creio eu que ele estava tão enfermo, acredito eu, que ele não teve força de se ajoelhar para poder falar com o Senhor. Mas ele mesmo deitado, ele se humilhou ao Senhor. O Senhor quer o que? A nossa humilhação diante dele. Que a gente venha se humilhar diante do Senhor verdadeiramente, reconhecer que não somos nada, que somos pó, que somos cinza, que somos dependentes dele, e sem ele não podemos nada, irmão. Se o Senhor quiser, ele tira a nossa respiração assim, ó, e vai embora, acabou o homem, acabou a mulher. E se estamos aqui, é pela infinita misericórdia do Senhor, né? Como Deus, né, provou esse rei, que era servo dele, na enfermidade, porque ele era servo do Senhor. O Senhor ouviu a oração dele, o Senhor ouviu o que ele trouxe à lembrança. Jó também era servo do Senhor, foi provado até não poder mais, mas ele não pecou contra
a Deus, né? Ele fez as reclamações dele, os questionamentos, mas ele não pecou contra o Senhor, né? E assim o Senhor foi com ele, né? E nesta noite, que o Senhor a cada dia, Ele venha nos dar força de clamar ao Senhor, né? Desviar daquilo que não tem agradado ao Senhor. E o Senhor muitas das vezes, né, como o Senhor costuma usar o pastor aqui, que a gente não venha se espantar com essas coisas que estão acontecendo lá fora, porque isso tudo está tudo na Bíblia já se cumprindo, mas que a gente venha ficar firme, aprendendo da palavra de Deus e orando pelos que não têm força ainda de estar aqui, igual nós temos, porque nós temos força ainda de vir, né? Às vezes vem desanimado, tem dia que não vem, mas a gente vem, a gente ora no nosso lar, a gente busca, muitos não têm força nem de dobrar o joelho, nem para orar dentro de casa não tem força. Muitos desviaram, querem voltar para a presença do Senhor, mas não tem força também de retornar para a casa do Senhor. Então o Senhor escolheu o quê? Para nós, para estar aqui como soldado do Senhor, do exército do Senhor, clamando como a gente orou, pelos que precisam estar aqui junto conosco, mas não tem força, né? Que nós devemos crer que na nossa enfermidade o Senhor está conosco. Na nossa enfermidade, o Senhor está nos ensinando algo. O Senhor pode estar nos ensinando algo que a gente ainda não conseguiu ver, né? Ele quer mais assim, uma intimidade conosco. Filha, eu quero assim, eu quero assim. Na nossa luta, o Senhor pode estar querendo mais uma aproximação conosco. E que a gente venha falar, Senhor, me ajuda eu entender o que o Senhor quer mais de mim. O que eu estou deixando de fazer, que o Senhor tem me pedido, eu não estou fazendo. Porque Deus, Ele não faz moeda de troca conosco, mas Ele usa algumas coisas, algumas estratégias que o Senhor tem, né, para nos chamar a atenção, para nos trazer mais para perto dEle, para que nós venhamos a chegar, ao invés de murmurar, a gente orar, a gente adorar, porque o Senhor, Ele se alegra quando a gente adoramos o Senhor, quando a gente oramos ao Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tinha até estudado essa palavra, né? Que a irmã Jaqueline falou, você vai pregar ela em Juízes? Mas aí eu, hoje, depois da oração, abri o Senhor, tocou no meu coração aqui no livro de Isaías 38. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.